Então vamos nessa. Quem precisa da mudança? É tão difícil mudar? É possível contar com ferramentas de diagnóstico na gestão de pessoas? Esses e outros questionamentos serão respondidos ao longo da palestra do autor e pesquisador de temas ligados à gestão de pessoas, Marcelino Tadeu de Assis, que vai acontecer a partir de agora. Marcelino, seja muito bem-vindo. Você sabe que aqui você manda a sua palestra, o seu conhecimento é super bem-vindo. Eu já te falei isso várias vezes. Então, a partir de agora, o comando dessa nave, dessa jornada acadêmica de administração é com você. Eu te agradeço, Paulo. Agradeço mais uma vez aí a todo mundo do Conselho Federal de Administração pela oportunidade que está nos dando e particularmente pela oportunidade de compartilhar reflexões sobre gestão de pessoas. Tá ótimo, então. Então, boa noite, início de boa noite aí a todo mundo, mas bom dia e boa tarde a quem eventualmente vai nos assistir ao longo do dia de amanhã. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. O tema é um tema desafiador, porque é fácil falar sobre mudanças. Todos nós aqui já demos a alguém conselho em algum momento para mudar um procedimento, um comportamento, uma atitude diante de uma questão, mas é um tema difícil de fazer. É fácil comentar sobre, mas é muito difícil de fazer. Daí o conselho que a gente dá com uma certa facilidade às pessoas. E o tema que está por trás dessa ideia de mudanças é a gestão da mudança, que é um dos papéis, talvez um dos mais nobres papéis do profissional que lida com gestão de recursos humanos, que lida com gente gestão, que lida com gestão de pessoas e tantas outras nomenclaturas utilizadas pelos profissionais que lidam com o fator humano no contexto organizacional. Se nós tivéssemos aqui que compartilhar um conceito, uma ideia, diante de tantas ideias possíveis sobre o tema, nós poderíamos dizer que gestão de mudanças é esse conjunto de processos, de estratégias, de atividades que suportam transições, que suportam mudanças, tanto pessoais, individuais, como organizacionais, como coletivas. E eu tive esse cuidado de colocar pessoas impessoais, por uma razão óbvia, claro, mas também pessoas vinculadas à ideia de transições organizacionais, porque, na realidade, as empresas não mudam. As empresas são entidades abstratas, que dão vida às empresas, são as pessoas. E, por essa razão, a gestão de mudança está relacionada especificamente às pessoas. Sejam as pessoas que trabalham conosco, sejam as pessoas que consomem, eventualmente, os nossos produtos ou os nossos serviços. O Paulo comentou que um dos pontos importantes dessa discussão é como perceber que é necessário mudar, como perceber que é necessário mudar e para uma determinada direção. Veja, o profissional que lida com gestão de pessoas tem acesso a planos de negócio, para onde a empresa está indo, o que a empresa pretende fazer, em que mercado novo a empresa está atuando, qual é a percepção que o cliente tem, ou mesmo a pesquisa de clima organizacional, que é uma coisa mais comum para muitos que nos ouvem aqui, que nos assistem, mas uma pesquisa de cultura organizacional é menos comum, uma de clima é mais comum e uma de cultura organizacional é menos comum, mas ainda assim nos dão uma visão interessante de quais são os pontos que nós precisamos atacar em algum processo de mudança. A gestão de mudança, de uma maneira geral, também é uma ferramenta útil, quer na avaliação do desempenho, que é a parte normalmente mais visível, ou no levantamento das necessidades de treinamento, dão uma dimensão do quão individualmente ou coletivamente é necessário mudar. Às vezes, até mesmo entrevistas de desligamento, aquele que está saindo, às vezes, fornece um parecer, uma visão, às vezes crítica o suficiente, às vezes isenta o suficiente, para nos ajudar a mostrar que é necessário mexer aqui, mudar ali, ajustar, acolá. Entrevista com as lideranças, conversas sobre clientes, lidando diretamente com a satisfação dos clientes, ou então com especificamente o que leva um cliente a nos referendar, o que levaria ou que leva um cliente a mostrar que nós somos uma boa alternativa. Quais são os pontos que ele destaca? Ou o inverso, quais são os pontos que ele
destacaria se ele percebesse, e eventualmente ele não percebe esses pontos, e, portanto, é preciso, é necessário mexer, é necessário lidar. Então, existem muitas ferramentas no nosso dia a dia, algumas mais formais, como pesquisas de clima, mas outras não tão formais, um próprio café da manhã com o presidente, um café da manhã com o vice-presidente, com o diretor de recursos humanos ou com outro diretor qualquer. Esse contato mais próximo dá, às vezes, uma dimensão muito clara da percepção que as pessoas têm sobre o trabalho, sobre as lideranças, sobre o caminho que nós estamos eventualmente seguindo. E o tema mudança é um tema relativamente tão simples, tão comum falar sobre esse assunto, que por que mudar se torna não muito necessário discutir por que mudar, porque permanentemente todos nós estamos em permanente transformação, em permanente mudança. Particularmente as mudanças biológicas, que já começaram quando cada um de nós veio ao mundo. Mas existem muitas razões, às vezes para se adaptar a uma legislação, uma regra, uma política, uma lei, a uma regra nova, às vezes para expandir negócios. Tem hora que é necessário mexer em coisas porque você não é mais uma instituição de São Paulo, da Bahia ou de Belém. Você agora já é uma organização que se propõe a atuar em vários cantos do país ou, eventualmente, até em outros países. Uma outra pergunta também fácil de responder: quem precisa, no ambiente organizacional, participar desse processo de mudança? E aqui eu coloco aqui as lideranças, gestores, colaboradores, parceiros, ou seja, todos aqueles que interagem naquele ambiente da economia, estão imersos naquele contexto, são afetados, em alguma medida, são afetados por essas mudanças. Então, por que mudar? É uma pergunta não tão relevante, porque cada um de nós sabe que se a gente quer sobreviver, teremos que mudar, temos que nos desenvolver, temos que nos avançar. E a ideia de quem? Todos nós somos parte e somos agentes da própria mudança. E aí, se nós quiséssemos discutir uma questão que os neurolinguistas, os neurocientistas discutem, os psicólogos tentam entender por que é tão difícil mudar. É fácil, como eu disse anteriormente, falar da mudança, mas uma mudança não a mudança na aparência, uma mudança na essência é algo muito difícil mudar. E o que a gente vai encontrar é que mudar dá trabalho, mudar vai nos tirar da zona de conforto, e por essa razão toda mudança é muito delicada. Claro, e quanto mais intensa for a mudança, uma coisa é mudar o corte de cabelo ou mudar o tipo de roupa necessário para esse ou para aquele ambiente. A outra coisa é a gente ter que mudar questões mais sensíveis, termos que, eventualmente, nos comportar de uma outra maneira naquele ambiente ou adotar um procedimento que não faz parte do nosso hábito. Então, tirar cada um de nós da zona de conforto é uma questão muito difícil. Imagina numa empresa, imagina mudando a maneira como pessoas trabalham, imagina mudando a maneira como pessoas se relacionam. E o Darren Conner, que é um grande pesquisador do tema mudança, diz que todo ser humano quer ter controle sobre as coisas. E a hora que a gente muda, a gente perde muito do controle. A gente sabia exatamente como tudo funcionava. A hora que a empresa coloca um sistema novo, um processo novo, a hora que a empresa cria uma maneira diferente de proceder, isso tudo nos incomoda. E existem outras razões, evidentemente, que fazem com que a ideia de mudar, tanto na perspectiva individual quanto na perspectiva de grupo, é muito difícil. Uma das dificuldades é quando essa mudança não é clara. Uma questão importante é por que razão nós estamos mudando? Qual é a justificativa para mudar? É como se o cérebro precisasse, em grande medida, de um racional, de alguma coisa que faça sentido para ele mudar nessa ou naquela questão. Evidentemente que existem outras razões e a ciência compartilha com cada um de nós, e cada um de nós sente, enquanto indivíduo, que às vezes para tomar 8 copos de água num dia é uma dificuldade gigantesca, que às vezes fazemos num dia e no dia seguinte já é tudo muito mais difícil.
mas uma das razões que dificulta, evidentemente, é quando a gente cria um gap muito grande, uma distância muito grande entre o que sabemos hoje e aquilo que queremos saber, ou a maneira como a gente se comporta agora e a maneira como a gente quer se comportar amanhã, ou a maneira como a gente lida com os subordinados ou com os nossos chefes hoje e a maneira como nós gostaríamos de lidar amanhã. Ou seja, existem muitas razões que tentam nos ajudar a entender por que razão mudar é muito difícil. Agora, fácil ou difícil é o papel do profissional que lida com gestão de recursos humanos ou o profissional que venha a ocupar qualquer posição de liderança, qualquer posição de gestão, vai precisar lidar naturalmente com essa questão da mudança. E no mundo das empresas, muitas são as razões mais objetivas. Se nós quiséssemos situações mais pontuais do que aquelas que eu mostrei, de sobreviver, de se adaptar, etc. Por exemplo, temos movimentos de fusão de aquisição. São movimentos que fazem com que duas empresas que até então eram independentes e tinham o seu modo de ser, o modo de agir, passaram a ser uma empresa só, ou uma empresa compra outra empresa. Ambos são delicados. Há uma tentativa de encontro de contas, na medida em que tem um pouquinho do meu jeito de ser e um pouquinho do jeito de ser da outra organização. Mas quando há uma aquisição, às vezes é natural que aquela empresa que comprou, que adquiriu, queira impor suas crenças, seus costumes, seus valores, e às vezes numa velocidade tal que talvez a engrenagem, as pessoas talvez rejeitem com mais veemência. Uma empresa que era uma empresa familiar se torna uma empresa que abriu capital e agora tem vários acionistas, ou uma empresa que expande sua geografia, por exemplo, no nosso caso, para além do país, e vai lidar com línguas diferentes, com moedas, com culturas diferentes, e tudo é muito mais delicado. Aquilo que é eventualmente bom na sua cultura, no seu ambiente, pode ser algo nocivo. Às vezes, até um nome que você dá a uma coisa no seu país pode ser um nome ruim num outro ambiente. Ou, às vezes, uma nova tecnologia. Entra um sistema novo, entra um aplicativo novo, uma ferramenta tecnológica nova, e a gente vai ter que desenvolver novos hábitos, um novo costume, um novo saber para as pessoas que estão trabalhando conosco, ou uma nova forma de fazer alguma coisa. Vamos precisar envolver e treinar e qualificar e requalificar todas as pessoas que estão envolvidas com aquele processo. Uma concorrência, às vezes, mais acirrada, às vezes nos faz nos posicionar. E quando eu digo uma concorrência, eu não estou somente aqui falando das empresas. Nós vimos anteriormente que as empresas são pessoas, na realidade. E, às vezes, concorrência, estou falando concorrência nossa mesmo. Outros profissionais que surgem no mercado com a mesma expertise, ou às vezes com mais expertise do que a gente, ou a gente participa de um processo seletivo e vamos encontrar muitos candidatos ali. Nós temos uma concorrência grande e, às vezes, essa concorrência grande nos obriga ou nos provoca ou nos pressiona a buscar um diferencial competitivo. Ou seja, o que é que a gente vai ter além do que, em média, tem as pessoas que participam conosco de um processo seletivo? Então, a palavra concorrência vale para todos nós. Ou muda a estratégia dos negócios, a empresa passa agora a atender um outro tipo de cliente, ou passa a atender o mesmo cliente de um outro jeito, com outro produto, ou com uma nova forma de ver aquele cliente, ou uma situação de compliance, uma situação de seguir de maneira muito mais forte, muito mais rigorosa normas, ou uma empresa que se obriga agora a ser mais transparente do que às vezes era. Existem pessoas que aprenderam a lidar, eventualmente, com o mercado de um determinado jeito, e é possível que tenha que lidar de uma outra forma. E é possível, às vezes, que precise de pessoas que tenham um mindset, um jeito diferente de olhar o cliente, de olhar o sindicato, de olhar o fornecedor, de olhar os parceiros comerciais. Às vezes precisamos de uma pessoa que olhe
de uma maneira diferente. Então, no dia a dia de um profissional que lida com gestão de pessoas, muitas são as situações, eu coloquei algumas aqui, mas existem, evidentemente, muitas outras situações que nos levam, que nos empurram para a mudança, individualmente, é claro, ou coletivamente. E pessoas, individualmente, também precisam gerir as suas próprias carreiras e, portanto, lidar com a sua própria gestão de mudança. Então, existem pessoas que estão aí em fase de se desenvolver enquanto profissional e precisam, eventualmente, melhorar o desempenho. Para melhorar o desempenho, precisam se lapidar nesse ponto, naquele ponto. Ou pessoas que vão trabalhar num outro ambiente, que eu chamei aqui de expatriação, ou designação internacional, ou impatriação, pessoas que, eventualmente, estão num outro ambiente mesmo, radicalmente diferente, não só com o idioma, mas em relação à questão de crenças, costumes, valores, ou pessoas que se candidataram, ou que se candidatam, ou que foram, ou que se tornaram candidatas de um processo de sucessão de curto prazo, médio prazo ou longo prazo, também, de repente, pensa, eu preciso me lapidar aqui, ali, acolá. Ou então, em função dos negócios, pessoas que querem dar uma guinada importante nas suas carreiras e vão buscar um outro negócio. E aí, às vezes, vão ter que enfrentar processos ainda mais duros de uma gestão individual de mudança. É claro que precisamos, às vezes, de um comportamento diferente, às vezes, de uma atitude diferente, às vezes, uma habilidade de um saber fazer diferente, às vezes, um conhecimento técnico diferente, e, às vezes, temos que repensar o que é, talvez, o auge da complexidade, o nosso conjunto de crenças, costumes, valores. Então, isso, por vezes, nós podemos também olhar a questão da gestão de mudanças, não só na perspectiva do papel do profissional de recursos humanos de uma empresa, mas dele enquanto indivíduo, ele em relação a ele mesmo, não mais ele em relação à empresa como um todo. E esse é um desafio enorme que a gente tem. Um outro ponto importante dentro desse contexto, muito embora algumas dessas coisas se perpassem, muito embora algumas dessas questões aqui se embaralhem em grande medida, é que existem, como se eu pudesse colocar aqui, como se fossem camadas, ou como se fossem níveis, ou graus de complexidade. Então, é como se nós pudéssemos dizer, claro, isso não é necessariamente verdadeiro, mas eventualmente nos ajuda a pensar que existem mudanças que a gente faz no jeito de fazer alguma coisa, no que eu chamei de processo, no jeito de fazer, na maneira de fazer. Temos que mudar a forma de fazer alguma coisa. E isso é uma mudança, e isso afeta, e é importante que isso afeta muita gente. E temos ações importantes a tomar nesse tal momento. Agora, tem situações que precisamos mexer nos processos, mas temos que mudar também a estrutura organizacional que nós tínhamos para absorver aquele processo. Então, nós mudamos a maneira de fazer, às vezes nós temos que mudar também a estrutura que nós temos para suportar esse novo jeito de fazer. Tem hora que é necessário uma nova tecnologia para suportar o nosso jeito de fazer, e essa nova tecnologia muda eventualmente o nosso jeito de pensar o que a gente faz e vai também suportar a mudança na estrutura que a gente precisa fazer. E por último, se eu posso ficar assim, muito embora eu não esteja preocupado aqui exatamente com ordem, mas a ideia da cultura. Tem hora que nós temos um conjunto de crenças, de costumes, de valores, de percepção sobre o outro, de percepção sobre o cliente, que eventualmente é inadequado para a relação que a gente quer estabelecer com o nosso cliente, com o nosso fornecedor, com o nosso empregado, com os colaboradores que nós temos de uma maneira geral. Então, essa ideia de processo, estrutura, tecnologia, cultura, é como se nós pudéssemos pensar em graus de complexidade, vamos colocar assim. Processo talvez fosse aqui, né? Eu preciso fazer de um outro jeito alguma coisa. Tem um grau de complexidade grande, mas tem hora que eu vou lidar com variáveis mais complexas. Eu preciso agora enxergar o outro de uma outra maneira.
de uma outra forma. E aí, claro, se a gente consegue perceber que mudar é necessário por algumas razões, se a gente consegue perceber quem é parte desse processo de mudança e de que maneira cada um vai atuar, precisamos então atuar, precisamos então desenvolver algumas ações. E, evidentemente, nada é tão poderoso como um exemplo. Então, imagina a hora que uma liderança importante, influente, dá um exemplo de um comportamento que a empresa quer que seja replicado, se ela quer reverberar um determinado modo de se comportar, exemplos são o que há de mais importante. E, às vezes, dentro dessa questão do exemplo, tem o se colocar no lugar do outro. Imagina, queremos agora que os nossos motoristas tenham mais sensibilidade em relação à dificuldade alheia. Imagina se a gente desenvolve um treinamento no qual aquele motorista que usualmente desenvolve uma certa atividade, ele agora é um passageiro e ele tem uma venda nos olhos, ou ele é um passageiro que é cadeirante, mas ele agora se coloca na posição desse passageiro, é possível que ele agora tenha muito mais sensibilidade em relação ao seu cliente principal do que tinha antes. É possível que isso até mude o seu jeito de pensar o cliente, o jeito de pensar o passageiro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente percebe que para lidar com aquela questão, precisamos nos colocar eventualmente na posição do cliente. Imagina o diretor que eventualmente liga para o seu call center para resolver um problema. Então, ao invés de ele se utilizar dos canais normais, privilegiados que ele poderia se utilizar, ele, de repente, se ele se colocar como um cliente, ele talvez entenda melhor as dúvidas, os problemas que clientes têm quando, eventualmente, interagem com a nossa organização. Enquanto a gente resolve os nossos problemas das nossas empresas por caminhos periféricos, o cliente vai seguir o caminho institucional, que a gente, eventualmente, não usa. Ou então, um diretor que se utiliza, que consome o produto que a empresa produz, ou que se utiliza dos serviços que a nossa empresa desenvolve. Imagina, ele mudou um pouco o seu lado, ele agora está se passando por um cliente, talvez compreenda melhor as dificuldades que clientes, às vezes, têm. E a gente, às vezes, quer desenvolver em alguém a habilidade de lidar com conflitos, eventualmente ser síndico de um prédio, e sugerir que alguém seja síndico de um prédio pode nos ajudar de maneira expressiva a mudar a percepção daquele indivíduo em relação ao conflito, ou então alguém que trabalha com voluntariado. Então, e vamos encontrar empresas que sugerem que o indivíduo lide com, seja, por exemplo, o dirigente de um orfanato, o dirigente de um asilo, e, de repente, ao mudar de papel, ao ocupar um outro papel, a gente consegue desenvolver mais o senso de empatia, a gente consegue desenvolver diversas questões, diversas competências, às vezes difíceis da gente desenvolver. E, claro, existem muitas ferramentas, muitas estratégias utilizadas, como, por exemplo, existem narrativas, endomarketing, comunicação interna é importante. Claro, o exemplo, mudar de papel. Às vezes chegamos a situações mais extremas daquela empresa, por exemplo, mudar de nome. Existem organizações que eventualmente acreditam que o processo de gestão de mudança dentro do qual estão inseridas vai ser muito longo se mudanças eventualmente periféricas mais importantes não acontecerem, como, por exemplo, empresas que mudam o nome para ajudar na mudança da percepção do seu cliente em relação a esse ou aquele assunto. Ou pessoas, vamos encontrar agora recentemente um artista que mudou de nome, de maneira que você, ao consultá-lo hoje, não se conecte mais com esse mesmo artista ou as histórias desse artista num passado recente. Ou seja, estamos também falando de uma estratégia que ajuda a alavancar, ajuda eventualmente a acelerar. De novo, um ponto importante, a questão da essência e da aparência. Senão, aquele novo nome de uma pessoa, de uma empresa, acaba também se desgastando.
No mundo das organizações, às vezes, o departamento também muda de nome. Agora passa a se chamar isso ou aquilo. Não vou aqui dar nomes para não supostamente identificar a empresa A, B ou C. Mas existem também departamentos e a área de gestão de pessoas, por vezes, já teve ou hoje tem muitos nomes possíveis. Nós fizéssemos uma retrospectiva nos últimos 30 anos, encontraríamos muitas nomenclaturas diferentes. Tem hora que a gente muda o nome de um processo ou o nome de um sistema. Isso tudo nos ajuda, isso tudo é parte do ferramental da gestão de mudança. Evidentemente, nós estamos falando aqui da aparência e da essência. A aparência, às vezes, é tão importante quanto a essência, até para encurtar o tempo da mudança da percepção das pessoas em relação às mudanças efetivamente empregadas por uma pessoa ou por uma organização ou por um departamento. Então, como a gente viu nesses minutos que nós tivemos aqui, é que a mudança é parte do nosso contexto permanente e que existem forças para a gente mudar, mas existem também forças psicológicas, emocionais, para que a gente não mude por tudo que nós vimos rapidamente aqui. Vimos que a gestão de mudança é um processo, é um uso combinado de ferramentas e de processos que vão, de maneira intencional, levar uma organização, uma pessoa, de um ponto A a um ponto B. O coaching é um processo que ajuda também nessa engrenagem. Vimos que nós podemos também ter ali o que eu chamei de camadas de mudança, né? Processo, estrutura, tecnologia, cultura, muito embora eu não tenha assim, preocupação com uma ordem exata. Vimos que no dia a dia há muitas possibilidades da gente identificar que existe uma necessidade de mudança. E vimos que existem muitas ações, eu coloquei algumas aqui, mas existem muitas ações que podem nos ajudar individualmente e coletivamente a fazer essa transição de um estágio, de um dado momento, de uma certa característica, para um outro momento e sendo uma pessoa ou um indivíduo ou uma organização diferente. E eu deixo aqui os meus contatos e fico à disposição. Estou devolvendo aqui a bola para o nosso amigo Paulo, que pode, então, conduzir de maneira mais efetiva aí o nosso evento. Estou saindo daqui. Show de bola, Marcelino. Muito obrigado pela participação, que show de palestra. Eu estava aqui sentado ao lado, só acompanhando aqui pelo fone. Muito bem, muito obrigado, viu? Mas não acabou por aí não, fica aí. Antes da gente passar para as perguntas, eu lembro a você que a palestra não é minha, a palestra não é do Marcelino, a palestra é de todos vocês. Vocês também podem fazer parte, mandando a sua pergunta, interagindo, comentando. Então, assim, basta participar, e somente isso. Marcelino, antes de passar ainda para as perguntas, eu vou ler alguns comentários aqui super interessantes de pessoas que vêm nos acompanhando desde cedo. Olha só, Josiana Souza, ela diz: respeita essa jornada, viu? Estou desde o início e confesso que foram horas muito proveitosas de grande conhecimento. A Larissa Figueiredo diz: boa noite, acompanho desde as 8 horas da manhã. A Milena: nossa visão acadêmica expande muito com a experiência e sabedoria de vocês. Sou eterna gratidão. E tem, claro, vários outros comentários aqui que eu não vou conseguir ler por conta do tempo, já que a gente precisa direcionar para as perguntas. Marcelino, a Milena Matos, ela questiona: uma dificuldade comum de uma empresa com relação ao RH é adequar o funcionário ao setor no qual o mesmo é mais produtivo. Por que isso acontece? Mesmo não existindo, por vezes, custos. Veja, é da natureza humana até. Eu conheço muitas pessoas que têm, às vezes, dúvidas sobre onde é que acredita que o seu desempenho seria efetivamente melhor. E, às vezes, o indivíduo é a melhor figura para ajudar o profissional que lida com gestão de recursos humanos a fazer algum tipo de mudança, de adaptá-lo melhor àquela organização ou àquele departamento ou àquela liderança. Nós temos um desafio, por vezes, dependendo do perfil do líder, do perfil do gestor. Alguns de nós, por vezes, vai se adaptar mais facilmente e alguns de nós, por vezes, vai ter uma dificuldade maior
para lhe dar uma facilidade ou uma dificuldade em função não do departamento, não do trabalho, mas da maneira como aquela liderança, aquele gestor lida. A gente tem no mundo do futebol, que é sempre um paralelo fácil, daquele jogador que não se adapta numa determinada posição, num determinado clube, mas na mesma posição num outro clube, ele é o craque do time, ou a estrela do time, ou alguém que numa posição não se adapta e ele mesmo chega para o técnico e sugere ir para uma outra posição. Evidentemente que a gente sempre espera que o profissional de gestão de recursos humanos tenha muitos olhos e que esses olhos sejam capazes de identificar cada um de nós individualmente e melhor nos colocar aqui, ali e acolá. E claro, isso às vezes vai acontecer, mas cada um de nós também pode se identificar, fazer essa análise. O que eu não me adaptei ainda foi ao gestor, foi ao modo de trabalhar, foi ao tipo de trabalho que eu tenho aqui, foi à empresa que eu não me adaptei. Esse diagnóstico do próprio indivíduo também pode ajudar o profissional de gestão de pessoas a fazer esse tipo de mudança ou sugerir um deslocamento. Perfeito. O Luiz questiona, como conduzir a gestão de mudanças em equipes online? Então, o Luiz comenta algo que tem sido um grande desafio, o alvo de discussões pelo mundo inteiro. De que maneira manter pessoas engajadas, comprometidas, de que maneira manter um clima organizacional sabendo que as pessoas não estão aqui nesse contato físico mais próximo. E certamente vamos sair dessa pandemia, eu espero que saiamos dela, talvez muito mais fortalecidos em relação a essas perguntas. O que nós temos feito e o que muitas organizações têm feito é tentar, respeitar os limites do espaço que o indivíduo está ocupando. É um espaço que, por vezes, tem gato, tem cachorro, por vezes tem um barulho de um vizinho ao lado, ou seja, o respeito a essa deslocalização é um primeiro ponto que mais recentemente vem sido observado. Uma outra questão é que, no primeiro momento, havia um fluxo de reuniões, um fluxo intenso de reuniões, parte de uma estratégia de manter a pessoa que você agora não enxerga mais, controlada, monitorada. Isso agora vem também se modificando um pouco. Reuniões na base do necessário. E reuniões não só do superior hierárquico para os seus subordinados, mas reuniões também de equipes, grupos de pessoas que se unem, que se reúnem com a finalidade de conduzir de maneira, às vezes, semi-autônoma o seu próprio trabalho. Mas um ponto importante que o Luiz coloca é que é um desafio que nós estamos tentando lidar com ele, e a minha percepção é que já melhoramos muito do início da pandemia, lá no 16 de março do ano passado, até os dias de hoje. Estamos hoje talvez conseguindo algo um pouco mais humano, um pouco mais respeitoso nessas nossas interações virtuais. Show de bola, Marcelino. Passando para outra pergunta da Cecília, que inclusive vem nos acompanhando desde cedo. Eu sei disso porque ela participa e comenta quase todas as palestras. Muito obrigado, Cecília. Ela questiona como trabalhar a inteligência emocional de uma equipe com preparação para a mudança. Então, esse é um ponto que ela coloca que é um ponto bastante importante, porque a velocidade com que eventualmente se quer a mudança, e a gente às vezes vai encontrar gestores, líderes ou mesmo organizações que gostariam de determinadas mudanças disruptivas, um grande impacto, uma velocidade muito grande, ter a sensibilidade sobre quem vai suportar mais um ritmo maior e quem não vai suportar muito bem determinados ritmos é sempre uma questão importante. E um item que ela coloca, que é a inteligência emocional, existem pessoas com uma sensibilidade maior e que precisamos compreender que nem todo mundo tem eventualmente o nosso ritmo, existem pessoas com ritmo mais forte ainda do que o nosso e outras pessoas que têm um ritmo particular. Cada um de nós tem um ritmo de aprender e tentar respeitar o ritmo de cada um, encorajando cada indivíduo a mudar, porque Darryl Conner comenta uma coisa que eu acho bastante interessante, ele diz assim, as pessoas não têm exatamente medo
problemas com a mudança. As pessoas têm medo de como elas vão lidar quando as coisas mudarem. Então, a hora que a gente, pegando essa pergunta muito boa sobre inteligência emocional, a hora que a gente ajuda as pessoas, a que essas pessoas compreendam que estágio, que situação queremos encontrar e que vamos continuar provendo suporte para a mudança do processo, da estrutura, da tecnologia, da cultura e das pessoas que estão ali conosco, se a gente encoraja um indivíduo, se a gente mostra segurança, há uma chance maior dessas pessoas fazerem a tal transição de um estágio para o outro de maneira mais tranquila. Mas não há dúvida, vamos ainda assim encontrar pessoas que, dependendo do tamanho da mudança, provavelmente ficarão na estrada, ou seja, teremos alguma dificuldade de continuar com aquela pessoa naquele contexto. Combinado. Charles Almeida, ele questiona como o líder pode dividir o tempo entre a gestão de pessoas e as próprias tarefas. Veja, essa é uma questão também igualmente relevante, né? Assim, como um líder pode conciliar o seu tempo lidando com pessoas e lidando com o seu próprio trabalho? A semana passada eu debatia um pouco essa questão com um grupo de pessoas de que existem alguns gestores que acabam acumulando para si tanto trabalho individual enquanto técnicos de uma área que, por vezes, consomem parte pequena do seu tempo lidando com as pessoas, ajudando as pessoas a se desenvolverem. Nós tivemos durante muito tempo um consultor chamado Francisco Gomes de Matos, que ele dizia assim, olha, ou o gestor ou o líder é um educador, ou ele não é um gestor, ou ele não é um líder. Então, nesse particular, cabe ao gestor, independentemente do trabalho individual que ele tenha, assegurar o pleno suporte às pessoas com as quais ele lida. Agora, se as pessoas dependem muito dele, eu acho importante ele se perguntar, será que ele não está dando autonomia suficiente às pessoas? Será que ele não está treinando de maneira adequada as pessoas? Ou seja, se as pessoas também consomem muito o tempo dele, eu sugeriria uma observação no processo, eu sugeriria uma verificação da estrutura, eu sugeriria uma verificação na tecnologia, no conhecimento disponível para que as pessoas façam os seus respectivos trabalhos. Porque o papel do gestor é exatamente desenvolver o seu trabalho, e essa é a maior dificuldade, é alcançar os seus resultados através e com as pessoas. Então, se algum subordinado ressente, porque não está tendo acesso suficiente ao seu gestor, eu fico me perguntando se ele não precisa de mais treinamento, se ele não precisa de uma atitude mais diligente em relação ao trabalho, e se ele não precisa de mais autonomia para resolver determinados problemas. Perfeito, Marcelino. E temos mais perguntas, viu? Olha só, o Marcos Lima de Araújo, ele questiona: você poderia ensinar o pulo do gato para promover mudança com eficiência? Estudar gestão de mudança não garante sucesso na ação. Quais diretrizes você poderia nos dar? Então, eu falava no início que gestão da mudança, ou mudança, é um dos assuntos onde é fácil falar, mas é difícil executar. Essa pergunta nos provoca em relação a mudanças. De que maneira se existiria um pulo do gato. Então, eu até deixo aqui a minha pergunta para todo mundo, que se alguém souber desse pulo do gato, ou seja, se alguém souber de alguma gota milagrosa ou de alguma ação comum, eventualmente genérica, que nos sirva para a gestão de mudança em processos, em estrutura, em tecnologia, um novo conhecimento, e em cultura, que me chame num daqueles contatos lá. Eu até gostaria de compartilhar alguma coisa que fosse o caminho das pedras mais fácil. Eu acompanhei um trabalho uma vez de uma mudança cultural importante numa organização. Uma organização teve uma mudança importante de acionista. E tem hora que, quando você muda de acionista, às vezes o novo acionista vem com um novo jeito de pensar a empresa. Então, a empresa continua fisicamente no mesmo lugar, a empresa continua com as mesmas instalações,
produzindo as mesmas coisas para os mesmos clientes, nos mesmos mercados. Só que o acionista agora mudou. E uma das preocupações do novo acionista é o jeito rude, por exemplo, dos encarregados. E aí uma pesquisa de cultura e clima, principalmente a parte de cultura organizacional, colocou algumas afirmativas para as pessoas responderem. A primeira é assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O quanto você acredita que essa frase é uma frase perfeita para o nosso ambiente? E aí, a hora que você filtra os gestores, você percebe que eles entendem, que eles acreditam que aquela frase é perfeita para aquele ambiente. Então, voltando à pergunta que foi feita, quão difícil é e quanto tempo levará para mexer no jeito de pensar dos gestores ou das lideranças novas, porque muitas lideranças são novas da nova estrutura, mas muitos gestores ainda são do acionista anterior, muitos gestores são do passado. E como lidar com essa transformação cultural importante? O novo acionista gostaria dos gestores mais preocupados com pessoas. Os novos acionistas gostariam de gestores mais sensíveis à natureza humana. O gestor anterior era pouco preocupado com essas questões e uma visão mais autoritária se fazia presente. Então, como lidar com essa questão? O que fazer nesse caso? Quanto tempo será necessário para que essa transformação de maneira efetiva ocorra? Qual o tamanho do investimento será necessário e quais estratégias simultâneas teremos que adotar, tentando aproveitar os gestores que estão, porque tecnicamente são perfeitos? O fato é que cada caso, cada contexto, cada situação vai ser de um jeito. Quanto menor a organização, em tese mais fácil. Quanto maior e mais dispersa a organização, em tese mais difícil. Quanto mais controle for centralizado, mais fácil. Quanto mais o controle estiver nas mãos de muitas pessoas diferentes, mais difícil. Quanto houver um único caminho a ser seguido, mais fácil. Quando a empresa tem diferentes negócios, diferentes clientes, com diferentes formas de se relacionar, mais difícil. Então, eu não teria exatamente um pulo do gato. Eu só sugiro sempre que a gente olhe onde estamos, quem somos, onde estamos, para onde queremos estar e o que queremos ser. E o quão fácil ou difícil vai ser e qual é o melhor caminho. Agora, eu não creio que exista uma resposta que possa servir a qualquer ambiente. Perfeito, Marcelino. A gente tem a última pergunta, por conta do tempo, infelizmente. A gente tem várias perguntas aqui, Marcelino. Eu tentei condensá-las para que a gente pudesse ter a resposta de forma mais breve, de atender todo mundo. Mas, infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai conseguir. A Priscila Santos, ela questiona: Marcelino, qual é a melhor orientação que você pode nos passar para quem é recém-formado em administração e pretende se especializar no setor de gestão de pessoas em meio a essa pandemia? Eu acho que eu gosto daquela ideia de crise, ideograma chinês, onde a palavra crise representa ao mesmo tempo perigo e oportunidade. Então, esse momento crítico que estamos vivendo tem trazido muitas coisas ruins, e não precisamos aqui falar sobre essas coisas ruins, mas, ao mesmo tempo, mostrar talvez nunca o conhecimento ficou tão explícito, nunca se teve tanto acesso a livros, a artigos, a palestras, a lives, cantores que, eventualmente, só poderíamos ver ao vivo num show e, às vezes, muito caro. Estamos hoje compartilhando a sala da casa daquele cantor. Então, a gente precisa tentar aproveitar o que há de uma mudança transformadora, e particularmente em função desse momento de pandemia, a despeito de toda a preocupação que a gente precisa ter em relação aos cuidados naturalmente necessários. Então, eu proporia que esse alguém que quer investir em gestão de pessoas comece por um caminho, às vezes, simples, que é pegar um bom livro sobre gestão de pessoas, sobre gestão de recursos humanos, sobre gestão do capital humano, e começar a ler esse livro. Se identificando, eventualmente, com alguma atividade desse livro,
porque nós lidamos com, dentro dessa grande área chamada gestão de pessoas, nós temos recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, gestão do clima, gestão do desempenho, remuneração, benefício. Nós temos inúmeras áreas onde um profissional poderia se especializar, poderia conhecer melhor e poderia aí se credenciar com cursos, participando de eventos, muitos de eventos aqui no próprio Conselho Federal de Administração. Mas eu sempre vejo o livro como um caminho fácil e rápido para a gente entrar no mundo do qual a gente gostaria de fazer parte. Perfeito, Marcelino, perfeito. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Você que já é o nosso parceiro há muito tempo, participa das nossas lives, participa das nossas palestras, comenta no WhatsApp, o Marcelino tem meu WhatsApp, comenta sobre a construção do nosso conteúdo. Então, muito obrigado, é o que eu tenho para te falar neste momento, pela parceria, pela dedicação e pelo profissionalismo. Eu não sei se você acompanhou os comentários, mas chuvas de elogios para você lá. Então, eu até te passo esse convite para que você, após a nossa palestra, após a jornada acadêmica de administração, vá lá e confira todos os elogios oferecidos a você. Eu te agradeço, Paulo, e agradeço a todos que estão assistindo aqui e já me antecipo agradecendo àqueles que vão nos assistir amanhã e pelas próximas semanas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Marcelino.